Das paz, irmãos. Continuando nossa revisão, esse é o sexto vídeo de revisão. A gente está em Marcos 4. E em Marcos 4 começa com parábolas, Jesus ensinando por parábolas. E aí, por que Jesus ensinava por parábolas? Primeiro, porque eram situações cotidianas, né? Situações do dia a dia, então que todo mundo conseguiria entender. Por outro lado, para entender o que Jesus exatamente estava falando, precisaria também de uma revelação do que ele está dizendo. É por isso que ele vai falar, olha, quem tem ouvidos ouça, né? Ainda hoje, quem tem ouvidos ouça, né? E é o Espírito Santo que ilumina, né, as nossas mentes para a gente ter o entendimento da palavra. Muito bem. Então começa com a palavra do semeador, onde um semeador sai espalhando sementes em 4 solos. Primeiro, à beira do caminho, e aí vem os passarinhos e comem, então não produz nada. Depois, num solo rochoso, que até começa a produzir a planta, mas ali a raiz não fica profunda, então ela morre. Num solo espinhoso, então a planta começa a crescer, mas os espinhos sufocam. E por fim, numa terra fértil. Então, depois que Jesus fala essa parábola, aí ele vai explicar para os seus, né? Vai explicar para os discípulos que ele está discipulando, que são as pessoas ali que são seus apóstolos, né? Discípulos e apóstolos. Ele explica essa parábola e aí o que a gente pode entender, né, pela explicação de Jesus? A semente, primeiro quem joga, né, ele precisa jogar sempre a semente, né? E aí a semente vai germinar onde for um solo fértil, que o nosso coração seja esse solo fértil. Mas a semente que é jogada na beira do caminho e o passarinho vem e come é quando Satanás vem e arranca a palavra que foi lançada, certo? O solo rochoso, ele representa o quê? Quando a palavra é lançada, começa a brotar, mas a própria pessoa ali com medo, com angústia, quando vem a perseguição, né, não se firma, né, no Senhor Jesus. Então essa palavra também não frutifica. O terceiro solo é onde tem espinhos, né? Que cresce a planta, mas os espinhos vêm e sufocam. E aí, falando da questão das riquezas, dos prazeres do mundo, que vem e não deixa que isso frutifique, porque outras coisas vão virando prioridade na vida do que de fato o reino de Deus, do que de fato as coisas do Senhor. Então, a gente vê nessa parábola que esses 3 solos representam também os nossos 3 inimigos que a gente tem: Satanás, nós mesmos, né? E o mundo, né? Então, o mundo, quando a gente fala, não que a gente deve se isolar, pelo contrário, né? A gente precisa amar o mundo como Cristo amou também, né? E por isso se entregou por nós. Mas no sentido de que a gente precisa ter um comportamento diferente, né? Um comportamento que Jesus é o padrão. Bom, e a terra fértil, aí ela produziu a 30, 60 e 100 por um. O que isso significa, gente? Primeiro, o fruto, a gente às vezes pensa quantas pessoas a gente consegue levar até Cristo como um fruto. Isso é um excelente fruto, mas não é exatamente isso. Quando a gente fala fruto, eu sempre me remeto aos frutos do Espírito Santo, que tem muito a ver com as nossas atitudes. O que a gente frutifica é como a gente está desenvolvendo esse processo de santificação. Deus desenvolvendo esse processo em nós, né? Mas isso é o fruto, as nossas atitudes, as nossas ações. E aí cada um vai conseguir, né, frutificar segundo a capacidade ali e o processo de transformação que cada um está passando. Depois a gente tem a parábola da candeia, né? Então, se a gente tem a luz, essa luz não é para ficar escondida. Por quê? Lá no versículo 25 do capítulo 4, vai dizer: quem tem, se lhe dará, e o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso remete também à parábola dos talentos, lembra? Quer dizer, quem não tem, quem não está produzindo nada, até o que tem vai ser tirado. Então, a gente precisa usar tudo que Deus tem nos dado, os nossos dons, as nossas habilidades, a própria palavra, que é um presente que temos, né, a serviço do reino, né? Depois a gente tem a parábola do grão de mostarda, que era a menor sementinha que eles conheciam, mas que ela brotava, né, e virava uma grande árvore. Assim também é o reino de Deus, né?
E depois a gente tem o evento de Jesus acalmando a tempestade no final do capítulo 4. Então Jesus vai naquele barquinho que ele tinha falado com os discípulos, vamos deixar sempre um barquinho preparado, entra nesse barquinho e ele vai dormir. Por quê? Porque provavelmente ele tá cansado, né? Ele tem encontro com multidões, ele tá ensinando toda hora, ele tá com dificuldade até de sentar para comer, né? É o que diz a palavra. E aí, nesse barco, começa, enquanto eles estão atravessando, parece que indo para Decápolis, porque no próximo capítulo eles chegam lá, o mar fica revolto e ele está dormindo. E os discípulos falam assim: Mestre, não te importa que pereçamos? E às vezes é a pergunta que a gente também faz a Jesus: Jesus, não está vendo meu sofrimento? Não te importa que pereçamos? Mas Jesus, sim, ele está conosco, ele é o Deus Emanuel e ele se importa conosco. E ele é Senhor sobre todas as coisas. E ele era Senhor ali sobre aquela situação. Então ele fala que o mar, ele pede que o mar se acalme, né? E aí o mar emudece e se acalma. E eles perguntam quem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem. É Jesus, tá, irmãos? Jesus é o Senhor sobre a natureza. Ele é o Senhor sobre toda essa situação que a gente está passando agora e que a gente não entende, mas Ele é Senhor sobre isso. E isso nos conforta e nos dá segurança que Ele é o Senhor da nossa vida. Beijos.